Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Augusto e nós vamos discutir hoje um pouco sobre o messianismo, que é fundamental para a compreensão da nossa formação sócio-histórica. Bom, o messianismo é um movimento que está vinculado ao retorno de um Messias, né? É um movimento social que tinha nas suas bases fundamentais a ideia de que aquele grupo messiânico iria ter contato com alguém que iria voltar para salvá-los, né? No Brasil, o caso mais popular foi o caso da comunidade de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um cearense de Quixeramobim, que durante muito tempo foi advogado, foi comerciante e foi... em um determinado momento da vida largou tudo e começou a perambular pelo sertão do Brasil. O Brasil tinha acabado de abolir a sua escravidão, então os escravos circulavam pelo nordeste do Brasil em busca de amparo material e de amparo espiritual. Antônio Conselheiro, que era um homem muito católico, que era monarquista, inclusive, discordava da nova república, da velha república, que na verdade era a nova república, ele pregava a ideia do retorno à monarquia, salvos, as pessoas seriam salvas por um monarca salvador, né? Até redundante. Ele acreditava que Dom Sebastião, rei de Portugal, iria voltar para o Brasil e tirar o Brasil da mão dos republicanos e devolvê-lo à coroa, e devolver o Brasil à coroa, né? Que nunca aconteceu. E aí, baseado nesse pensamento, nessa ideologia, Antônio Conselheiro fundou uma comunidade na cidade de Canudos, no interior da Bahia, uma comunidade que ele chamou de Belo Monte, que conseguiu congregar aproximadamente 25 mil pessoas. E essa comunidade girava em torno da agricultura familiar, da pequena agricultura. Ele pregava o evangelho a essas pessoas e era considerado uma grande liderança política, religiosa e econômica, né? Em um contexto de início de formação da República Brasileira, o que aconteceu é que Antônio Conselheiro ele despertou a ira dos republicanos, do governo republicano, dos empresários, dos fazendeiros, e também da própria Igreja Católica, que não autorizava a fundação de uma comunidade religiosa. Então, a comunidade de Canudos, aos poucos, foi conseguindo crescer, ela foi crescendo, e chegou ao ponto de congregar 25 mil habitantes, pessoas que vinham de todo o país em busca de Antônio Conselheiro, pedir ajuda, amparo material e amparo espiritual. E lá ficavam, né? E aí chegou um momento que o Estado brasileiro, o governo não conseguiu aceitar mais essa situação, porque aquela comunidade não aceitava as leis da República, elas não pagavam impostos, não seguiam as regras da Igreja Católica e não respeitavam as regras econômicas impostas por aquele contexto fim da escravidão, início do trabalho livre, né? Os fazendeiros estavam começando a se readaptarem com base no trabalho assalariado, né? Então, aquela comunidade de Canudos gerou uma grande fúria do governo daquela época. E aí o que aconteceu? Aconteceram 4 tentativas para destruir a comunidade de Canudos, né? Para invasão. A gente chama de 4 expedições. Foram 4 expedições. Apenas na 4ª expedição o governo conseguiu acabar com a comunidade de Canudos. Para vocês terem ideia, foi necessário aproximadamente 12 mil soldados vindos de todo o país para que pudessem invadir aquela comunidade, que inclusive estava armada, né? Era uma comunidade que se armou e que resistiu bravamente contra os poderes da República, tá bom? Só uma curiosidade, Antônio Conselheiro se chamava Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Ele ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Ele é nascido no Ceará, na cidade de Quixeramobim, né? Ele foi um comerciante, um professor e também foi advogado. Em um determinado momento da vida dele, ele decidiu perambular pelo sertão
para pregar o evangelho da forma que ele acreditava, né? Esperando o retorno de um Messias. Naquele contexto de extrema desigualdade, de fim da escravidão, ele encontrou pessoas que seguiram os seus ideais, a sua ideologia, e conseguiu formar a comunidade de Canudos, tá certo? Então, ele era considerado um perigoso monarquista. O monarquista é aquele que desejava o retorno da monarquia, né? O messianismo tem uma relação ligada à vinda de um Messias, de um Salvador, que não obrigatoriamente é Deus, pode ser um homem. No caso de Antônio Conselheiro, ele pregava o retorno de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época, e ele esperava que Dom Sebastião viesse para o Brasil para salvar o Brasil dos poderes da República. Esse movimento que aconteceu aqui no Brasil, na espera de Dom Sebastião, também aconteceu em Portugal, por exemplo, e ficou conhecido como sebastianismo, que é o retorno do rei Dom Sebastião para restaurar a República, para restaurar a monarquia. Isso é um tema que eu acho que vale a pena você pesquisar, o sebastianismo, e talvez, se vocês acharem interessante, a gente pode gravar um outro vídeo para explicar. Então, Antônio Conselheiro se constituiu num grande perigo à República que acabava acabada, né? Em 1893, ele conseguia comandar uma multidão com suas pregações de evangelho, né? E a promessa da chegada de um Messias. As pessoas estavam devastadas com o fim da escravidão, a pobreza, os ex-escravos estavam livres, é bom dizer livres, entre aspas, sempre, né? E procuravam um espaço em que pudessem se estabelecer. E se estabeleceram ali na comunidade de Canudos, né? Já existe uma grande filmografia sobre a comunidade de Canudos, sobre a Guerra de Canudos, e a principal obra se chama Os Sertões, que foi escrito por Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um jornalista enviado pelo jornal Estado de São Paulo na 4ª expedição. Durante a 4ª expedição, Euclides da Cunha acompanhou a incursão do exército sobre a comunidade de Canudos, e ele narra divinamente bem, e foi exatamente o registro da comunidade, o registro dessa 4ª expedição, que tornou Euclides da Cunha um dos maiores escritores de língua portuguesa, um dos maiores escritores brasileiros. Talvez você já tenha ouvido falar na obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Se você não conhece, vale a pena conhecer, vale a pena ler, porque é a nossa história, tá bom? Bom, então, a Guerra de Canudos envolveu aproximadamente, como eu falei, 12 mil soldados. Em 1897, aconteceu em 1897, e aí o exército conseguiu incendiar a comunidade, decapitar todos os homens, prender todas as mulheres. Antônio Conselheiro, ele foi decapitado e queimado publicamente para que se visse de exemplo para todas as pessoas de que não deveriam desobedecer o novo poder estabelecido, tá bom? O poder da República. Então, o messianismo é basicamente esse movimento que a gente precisa compreender para perceber que a nossa formação de hoje vem dessa origem, né? A espera de um político salvador, a espera de alguém que venha resgatar o país das mãos de um vilão, e aí a espera de um Messias, tá bom? O messianismo tem relação com a espera de um Messias, que não obrigatoriamente é Deus. Pode ser um sujeito, um líder, uma liderança política, tá bom? Então, espero ter contribuído com vocês. Caso vocês tenham algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no meu canal para que você receba todas as atualizações, tá bom? Valeu e até a próxima!